Gente, tudo começou no interno, quando eu entendi que tudo começava no meu pensamento, no meu sentimento. Eu entendi que eu podia sim criar uma vida abundante, uma vida maravilhosa. E assim, muitas pessoas acham, às vezes, mas foi sorte, mas foi isso. Não, qualquer pessoa tem esse poder de criar a sua própria realidade, de mudar aquilo que está, né, a realidade através de algo interno, de uma mudança interna, dos seus pensamentos e sentimentos. Porque a realidade que a gente experiencia está sempre compatível com a nossa vibração do momento. Não é? Então, se eu estou na vibração da escassez, eu acabo experienciando uma realidade com escassez, tudo acaba dando errado, eu acabo atraindo mais dívidas, mais coisas dando. Pega o trânsito, aquele negócio. Você começa o dia, aí bate seu pé e começa tudo, aí tudo do resto do dia dá errado. E, em contrapartida, é a mesma coisa. Se você está realmente com a sua vibração alinhada, né, nas coisas, na abundância, né, na alegria, na gratidão, e a gratidão é um ponto-chave que a gente pode falar aqui na live, né? Você acaba experienciando essa realidade, as coisas dando certo, as pessoas certas cruzando seu caminho, oportunidades surgindo. E aí acaba, né, cada vez mais coisas dando certo. E isso é possível, né, William? Eu fui um cara que trabalhou na feira com meu pai, e a gente trabalhava na feira numa situação bem pobre mesmo, e aí quando eu falava pro meu pai, por exemplo, assim, pai, eu quero estudar, pai, eu vou estudar. Isso com 10 anos, bem novo, e aí meu pai falava assim para mim, pobre não estuda. Então, se você nasceu pobre, daí ele falava, olha a nossa família toda é pobre. Se você nasceu pobre, você vai ficar assim, porque Deus quis assim. Então ele me enchia de crenças limitantes. Só que naquela idade, a gente não sabe distinguir o que é uma crença limitante, a gente nem sabe que isso existe. E os professores, os pais, a televisão, nos enchem dessas ideias negativas. Então o pobre é assim para sempre, nossa família toda é assim, dinheiro é sujo, dinheiro e espiritualidade não andam de mãos unidas, né? Acho que a gente ouviu muito isso. E aquilo foi crescendo dentro de mim, né? Aqueles pensamentos. Só que eu me questionava. Então eu acho que o questionamento... Tô quase sem voz. Eu acho que o questionamento, ele faz com que a gente cresça. Então se hoje a gente questionar os nossos pensamentos negativos, dizendo, por que eu penso assim? Quem colocou esse pensamento em mim? E qual pensamento eu posso substituir no lugar dele? Porque eu fui uma pessoa que venceu, né, que eu sabia. E quando eu falei que estudar, que meu pai falava assim, pobre não estuda, pobre não vai estudar. E aí eu falava assim, não, mas eu nasci pobre, mas eu não preciso morrer pobre. Então, intuitivamente, eu começava a recriar aqueles pensamentos negativos na minha cabeça, né? E aí eu cheguei em São Paulo com 17 anos, e isso tem mais de 20 anos. Então, quando eu comecei a estudar, e estudar para ser professor, que foi minha primeira profissão, eu ficava pensando assim, por que algumas pessoas, eu cheguei em São Paulo, né? Eu ficava assim, por que algumas pessoas têm tudo e outras têm tão pouco e vivem na escassez? Daí eu falei assim, eles podem ter um jeito de pensar diferente do que eu estou pensando. E se eu pensar como essas pessoas, eu vou ter o resultado delas.